Tu quer aprender alguma coisa, mas aí tu erra, tu se sente mal. Tu acha que tu é ruim naquele negócio. Entra numa espiral negativa de que nada mais vai dar certo, de que aquilo não é pra ti, e aí acaba desistindo ou pensando fortemente em desistir. Meu nome é André Corleto, eu fui cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil, o Me Salva. Hoje eu dedico meu tempo a ensinar as pessoas a aprenderem mais rápido utilizando neurociência. O problema dos erros. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre como você pode lidar melhor com os seus erros durante um processo de aprendizado para transformar eles em uma coisa mais benéfica do que maléfica. Pega essa ideia, tá? O erro por si só, ele é insosso. O erro, ele é um erro. Ele acontece. Mas a gente, como indivíduos, a gente coloca no erro juízo de valor. A gente olha para o erro e fala, ih, eu sou ruim nesse negócio. Ih, esse negócio não é para mim. Ih, acabei de estudar e errei o exercício. Sou ruim. Não dá. Percebe que o julgamento não está no erro em si. Racionalmente o erro vai acontecer e a gente sabe que vai acontecer. Mas a gente coloca o nosso juízo de valor em cima desse erro. E essa é a primeira coisa para você perceber, para você dissociar. O problema não é o erro em si, o problema é o julgamento que você está fazendo do seu próprio erro. E aí, seguindo numa linha aqui racional, tirando as emoções de lado, vamos combinar. Você sabe que ao longo de um processo de aprendizado de qualquer coisa, você vai errar. E quando você erra, você tem uma oportunidade de talvez tentar de novo e fazer aquilo melhor da próxima vez. Isso tudo é muito lógico, isso tudo é muito óbvio. O problema é que é muito difícil na prática, quando você tá lá, você fazendo o negócio e erra, dói, né? Dói no coração. Quando você erra, você precisa fazer uma avaliação desse erro em alguns níveis. O primeiro nível é um nível de conhecimento. Você tá lá aprendendo alguma coisa para uma prova, por exemplo, aprendendo a tocar um instrumento e você comete um erro. Qual é o conhecimento que faltou? Qual é a lacuna de conhecimento que está acontecendo ali? E essa é uma avaliação que a gente pode dizer que é uma avaliação cognitiva do seu processo de pensamento em relação àquilo. Aonde que você falhou de fato? Esse é o primeiro nível de avaliação, mas tem um segundo que é tão ou mais importante e que tem muito a ver com justamente essas suas emoções. Esse segundo nível de avaliação se chama metacognição. É você perceber o seu próprio processo de pensamento quando o erro aconteceu. Então essas coisas que a gente estava falando, tipo assim, sou ruim, sou burro, isso não é para mim, não nasci para isso. Isso é você, é a sua cabeça pensando nesse negócio. Mas aí tu tem que olhar e falar assim, cara, por que eu tô pensando nessas coisas? Essa é uma avaliação meta, acima cognitiva. Então, acima do pensamento, é pensar sobre o pensamento. Então, ao cometer um erro, eu quero que você tente olhar nessas duas lentes diferentes. Uma lente técnica, o que faltou de conhecimento, e uma lente metacognitiva, em que você pensa, o que eu estou pensando? Como eu estou reagindo a esse erro? Faz sentido isso? E aí, quando você cometer esse erro e você fizer esse processo metacognitivo, você tem que embalar essa emoção, embalar esse pensamento e fazer o seguinte, usar essa emoção para canalizar a sua performance. Porque tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que erram e pensam, sou burro, não é para mim, desisto. Mas esse não é o que a gente quer. Tem um outro jeito de tu encarar o erro. E o outro jeito de encarar é tu errar e falar, ô velho, como é que eu errei esse negócio? Eu acabei de estudar. Não pode ser. Eu preciso acertar esse negócio. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois de amanhã, eu vou fazer até eu acertar esse raio desse exercício, dessa questão. Porque eu tenho capacidade de fazer isso. Percebe a diferença? O erro foi exatamente o mesmo, mas o jeito que a gente canalizou a emoção para a performance no segundo exemplo é muito mais eficiente, muito mais, na verdade, eficaz e nos remete a um conceito chamado autoeficácia, que é o quanto você, que está aí me ouvindo, quanto você acredita que você é capaz. Porque você só vai conseguir errar e pensar que você precisa melhorar e ver aquele erro, uhul, errei, vamos melhorar,
quando você acreditar que você é capaz. Se você ficar pensando, sou ruim em matemática, não vai dar. Você precisa olhar e falar, cara, peraí, é matemática? Eu tenho que conseguir fazer isso. Alguém descobriu isso 3.000 anos atrás, escrevendo no chão com uma varinha, e agora eu tô aqui em pleno século XXI, não vou conseguir resolver, sei lá, um triângulo aqui do Pitágoras? Pelo amor de Deus, eu tenho essa capacidade, eu sei que eu consigo, eu só preciso tentar um pouquinho mais, me esforçar um pouquinho mais que eu vou chegar lá. Então percebe que no momento em que o erro acontece, a gente coloca um julgamento nesse erro. A gente precisa avaliar ele de forma técnica, a gente precisa olhar para o nosso próprio pensamento e aí canalizar esse pensamento para ele ir para o caminho da performance e não para o caminho da espiral negativa que te suga e te diz que você não é capaz. Eu espero que de alguma forma esse vídeo te ajude a lidar um pouco melhor com os erros. Talvez tenha ficado um pouco subjetivo, não sei. Mas vamos lá. Processo. Errei. Tem que saber que vai errar. Ninguém tem 100% de acerto. Mesmo os maiores aprovados nos concursos mais concorridos, ninguém gabarita todas as provas. Sempre tem uma taxa de erro. Esse erro ele acontece e ele é insosso. Ele não é ruim por si só. A gente coloca nele o nosso juízo de valor. Sabendo disso, a gente tem que encarar um erro de um ponto de vista técnico, por que a gente errou e quais as lacunas de conhecimento que eu preciso preencher para lidar com esse erro, e a gente precisa usar a nossa metacognição, perceber os nossos pensamentos e direcionar esses pensamentos para o caminho da performance. Tudo isso baseado no conceito de autoeficácia, em que tu acredita que tu é capaz. Né, Titi? Era isso. Espero que ajude. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aí. Tamo junto. Até a próxima.